Quando você ouve esse hormônio, pensa nisso aqui: força, músculo, academia. Mas é aqui que ele faz o trabalho mais importante. Dentro do crânio, numa região do tamanho de uma azeitona, que decide se você lembra ou esquece. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Essa estrutura minúscula é onde a sua memória é fabricada. E ela tem receptores esperando exatamente esse hormônio que está caindo. E talvez você já sinta isso acontecendo. A palavra que some no meio da frase. O nome do colega que você conhece há anos e que de repente não vem. A sensação de entrar num cômodo e esquecer por que entrou. A névoa que baixa às 3 da tarde e não levanta mais. A maioria dos homens olha para isso e diz a mesma coisa. É a idade, é o estresse, é o cansaço de quem trabalha demais. E é exatamente aí que mora o erro mais caro da saúde masculina. Porque a testosterona nunca foi só o hormônio do músculo e da libido. Ela é um neuroesteroide, um hormônio que age dentro do cérebro e que tem receptores plantados nas regiões que guardam a sua memória e comandam o seu foco. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como esse hormônio protege o seu cérebro, porque ele começa a cair silenciosamente muito antes do que você imagina, e o que estudos longitudinais de 2025 revelaram sobre essa queda e o declínio cognitivo. Não para te vender nada, para você entender o que está acontecendo dentro de você. Vamos começar pela crença, aquela que está tão entranhada que ninguém questiona. Testosterona é coisa de homem forte. É hormônio de academia, de levantar peso, de barba, de desempenho sexual. Você ouve a palavra e a imagem que aparece na cabeça é sempre física. O corpo, nunca o cérebro. E essa crença tem uma lógica por trás dela. Ela não nasceu do nada. Na puberdade, a testosterona realmente faz o corpo masculino se transformar. A voz engrossa, os músculos crescem, os pelos aparecem. Então o cérebro do menino aprende uma associação simples. Esse hormônio é o que me deixa homem por fora. O problema é que essa associação ficou pela metade. A gente viu o que a testosterona faz na pele, na voz e no músculo, e parou de olhar bem na hora em que a história fica mais interessante. Porque o mesmo hormônio que engrossa a voz atravessa a barreira que separa o sangue do cérebro. Ele entra, e lá dentro, ele encontra portas feitas sob medida para ele. Receptores androgênicos, espalhados justamente nas regiões que decidem quem você é por dentro. Deixa eu te mostrar onde ele vai. 2 regiões importam mais que as outras aqui. A primeira é o hipocampo, aquela estrutura do tamanho de uma azeitona que eu citei no começo. O hipocampo é a fábrica da memória. É ele que pega o que você viveu hoje e decide o que vira lembrança e o que se perde. E o hipocampo é coberto de receptores de testosterona. A segunda região é o córtex pré-frontal, a parte da frente do cérebro, logo atrás da testa. É a sede daquilo que os cientistas chamam de função executiva. Função executiva é um nome técnico para um conjunto de coisas que você usa o dia inteiro sem perceber. É a capacidade de manter o foco numa tarefa, de segurar uma informação na cabeça enquanto resolve outra, de planejar, de decidir, de não se distrair com a primeira notificação que pisca. E o córtex pré-frontal também é banhado de testosterona. Então pensa no que isso significa. As 2 regiões que governam a sua memória e o seu foco dependem, em parte, da quantidade desse hormônio circulando. Quando o nível está bom, esses circuitos funcionam com folga. A testosterona ajuda os neurônios a sobreviverem, favorece a comunicação entre eles e participa da plasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender e se reorganizar. Não é metáfora, é bioquímica medida em laboratório. O hormônio que você achava que morava nos músculos passa boa parte do tempo trabalhando dentro da sua cabeça. Agora vem a parte que muda tudo. Porque esse hormônio não fica parado a vida inteira. A partir mais ou menos dos 30 anos, a produção de testosterona no homem começa a cair, devagar, em torno de 1% ao ano.
1% parece nada, e por isso mesmo é traiçoeiro. Você não acorda um dia sem o hormônio. Você perde um fiozinho dele por ano após ano, sem nunca sentir o tranco. Faz a conta com calma. 1% ao ano, durante 15 anos, e você chega aos 45 com bem menos testosterona do que tinha aos 30, sem nunca ter passado por um momento de virada. É um declínio que acontece nas entrelinhas da sua vida. Esse processo tem nome. Chama-se andropausa, ou em termos mais técnicos, hipogonadismo de início tardio. É a versão masculina, mais lenta e mais silenciosa, de um declínio hormonal ligado à idade. Diferente da menopausa, que chega com data marcada e sintomas evidentes, a andropausa se arrasta por décadas e se disfarça de outras coisas. E é por isso que quase ninguém liga os pontos. O homem de 45 anos que perde o foco, que cansa cedo, que esquece nomes, que perde o pavio com facilidade, olha para esses sintomas e atribui ao trabalho, à idade, ao filho que não dorme, à vida que ficou pesada. Ele nunca pensa que pode ter um eixo hormonal envolvido. Esse eixo, aliás, tem um nome técnico, o eixo HPG, que significa hipotálamo, hipófise e gônadas. É a linha de comando que controla a produção de testosterona. O hipotálamo, no cérebro, dá a ordem. A hipófise repassa o sinal. E os testículos produzem o hormônio. Quando essa linha perde força com a idade, a produção cai, e o cérebro é um dos primeiros a sentir. Estresse crônico não espera a idade trabalhar sozinha. O cortisol, quando fica elevado por semanas, suprime a produção de testosterona, direto no eixo que comanda ela. Então, dois sistemas que parecem separados, o do estresse e o hormonal, estão brigando pelo mesmo espaço dentro de você. Um derruba o outro. Até aqui eu te falei do mecanismo, como o hormônio entra no cérebro e por que ele cai. Mas mecanismo sozinho não fecha o caso. A pergunta que importa é outra. Essa queda tem consequência real na cabeça do homem ao longo do tempo? Ou é só uma teoria bonita? Foi exatamente isso que a ciência foi atrás de responder. E aqui entram os estudos que mudaram a conversa. Em 2025, pesquisas longitudinais publicadas em revistas de peso, como a JAMA, que é o Jornal da Associação Médica Americana, e a Lancet, acompanharam homens acima de 45 anos ao longo de anos. Longitudinal quer dizer que eles não tiraram uma foto de um momento só. Eles filmaram. Mediram o mesmo grupo de homens repetidamente, ao longo do tempo, para ver o que acontecia com eles. E o que esses estudos encontraram foi uma correlação. Os homens com queda mais acentuada de testosterona tendiam a apresentar um declínio cognitivo mais veloz. A memória e a função executiva caíam mais rápido nesse grupo do que nos homens que mantinham níveis mais estáveis. Eu preciso ser cuidadoso com a palavra aqui. Os estudos mostraram correlação, não uma sentença. Correlação significa que as duas coisas caminham juntas. Não prova, sozinha, que uma causou a outra. A ciência não está dizendo que testosterona baixa garante perda de memória. Ela está dizendo que existe uma ligação consistente, medida em milhares de homens, que merece atenção. E essa ligação aparece num lugar que assusta. Alguns desses trabalhos investigaram a relação entre níveis baixos de testosterona ao longo da vida e o risco de doenças como o Alzheimer. A pesquisa sugere que o hormônio pode ter um papel protetor nos neurônios e que perder esse efeito ao longo de décadas talvez deixe o cérebro mais vulnerável. Repara como isso reposiciona tudo. O sintoma que o homem atribuía ao estresse não é necessariamente fraqueza, nem preguiça, nem falta de vontade. É um sinal. Um sinal de que um sistema fisiológico mensurável está mudando dentro dele. Curte esse vídeo, ajuda mais gente a encontrar essa informação. E se inscreve no canal. A gente faz isso toda semana, com a ciência que ninguém traduziu ainda. Chegando aqui, é natural que a próxima pergunta seja: e o que eu faço com isso? E essa é a parte em que eu preciso ser mais honesto com você do que qualquer anúncio será. Eu não vou te dizer para tomar nada. Não existe aqui nenhuma recomendação de suplemento, de hormônio, de reposição. Esse vídeo não é um protocolo.
E eu não sou o seu médico. Existe um tratamento médico chamado terapia de reposição de testosterona, ou TRT, que em casos específicos é prescrito por endocrinologistas. Mas TRT não é vitamina de farmácia, nem suplemento de academia. É uma intervenção médica séria, com indicações precisas, exames de acompanhamento e riscos reais quando usada sem critério. Quem decide isso é um médico olhando para um exame de sangue seu, nunca um vídeo na internet. O que a ciência sugere, e isso sim vale para todo mundo, é mais simples e menos vendável. Os mesmos hábitos que protegem o corpo tendem a sustentar níveis hormonais mais saudáveis ao longo da vida. Sono de qualidade, porque boa parte da testosterona é produzida durante o sono profundo. Movimento e força muscular, porque o músculo conversa com o sistema hormonal. Controle do estresse crônico, para não deixar o cortisol derrubar o que sobrou. E acompanhamento médico de verdade depois dos 40, com exame e não com achismo. Nada disso é mágico. Mas tudo isso é mais real do que a promessa de um pote que resolve a sua vida em 30 dias. E tem uma coisa que talvez seja o ganho mais importante de entender tudo isso. Quando você para de chamar a névoa mental de fraqueza pessoal e começa a enxergar como um sinal fisiológico, você muda a pergunta. Sai do julgamento e entra na investigação. Em vez de se cobrar por estar mais lento, você procura entender o porquê. E entender o porquê é o primeiro passo de qualquer coisa que se possa fazer a respeito. Esse hormônio nunca existe sozinho. O cortisol suprime a testosterona. E a gente tem um vídeo inteiro sobre o que ele faz em câmera lenta dentro de você. E o relógio epigenético vai junto, se envelhecimento mensurável fez sentido aqui. Eu quero fechar voltando para o começo. Aquela palavra que some no meio da frase. Ela nunca foi só um lapso bobo. Ela é a ponta visível de um sistema inteiro que você não enxergava. Um hormônio que entra no cérebro, que protege a sua memória e que vai cedendo devagar desde os seus 30 anos. E percebe como nada disso acontece isolado? Esse mesmo eixo hormonal conversa com o estresse, com o sono, com o envelhecimento de cada célula sua. Se você quer entender como o cortisol, o hormônio do estresse, age em câmera lenta para te derrubar, e como ele mexe justamente com a testosterona, vale ver o nosso vídeo sobre o cortisol. E se essa ideia de envelhecimento mensurável te pegou, o vídeo sobre o relógio epigenético mostra que a sua idade biológica não é a mesma do seu documento, e que dá para medir isso. Porque no fim, entender o que está caindo silenciosamente dentro de você não te deixa mais velho, te deixa mais no comando.